Eu vou fazer uma reflexão, depois o senhor fala o que o senhor acha, tá? Pessoal, eu sou cristão, desde que nasci. Melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Eu troco tudo pelo... Sabe, não tem nada que Deus me mande fazer que eu não faça. Inclusive, se ele falar algum dia para eu abandonar meu canal, eu vou chorar muito, mas vou fazer, né? Eu sou cristão, mas eu gosto de falar... Tem gente que tem medo de falar isso porque acha que fica pior ainda, mas eu não acho. Galera, vocês têm que entender que desde a época de Jesus Cristo, sempre teve gente pilantra no meio religioso. Sempre. E, por que eu tô falando isso? Hoje em dia eu tenho a impressão, pastor, que tá ficando na moda ser crente. Diferente lá de fora aqui. Ser crente? Vem cá então que você vai ver, né? Que lá não é pop ser crente. O Brasil tá ficando meio que na moda, de forma que parece que todo mundo hoje é crente. Por um lado é bom, só que por outro lado, começa a ficar meio confuso. Peraí, o que é ser crente? E qual que é a reflexão que eu queria fazer aqui? Primeira coisa que eu acho estranho. Eu, particularmente, tenho achado que tem muito pastor que tá se rebaixando a coach. Por quê? Porque viu que dá dinheiro. E por que eu falo isso? Porque tá cheio de influenciador que, cara, é fogo julgar, né? Não dá pra falar, né? Mas sei lá. Eu vejo que tem muito influenciador que tá começando a ser cristão, que tá falando que é crente, que tá falando que é isso, que é aquilo. E de certa forma tá começando a fazer uma conexão, que eles chamam de network, que é um negócio legal, só que também dá pra ser usado pro mal. Fazer conexão e tá, de certa forma, parece que aliciando pessoas a começar a querer dinheiro mais do que qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que tá me preocupando. Por quê? Porque começa a aparecer para as pessoas, inclusive as que não são cristãs, que o cristianismo é um bom negócio. E na mão de uma pessoa mal intencionada é mesmo. Então eu fico assim com o pé atrás. Eu tenho visto muita igreja, eu não vou citar nome de nenhum aqui, mas me passa várias, que parece que tá fazendo, não é mais um culto, é um encontro para network e fechar negócio. Eu já ouvi falar, gente, aqui, ó, eu não vou citar nome, mas quem sabe, sabe. Tem igreja aqui que quem dá dízimo maior senta na primeira fileira. Cara, Jesus, na minha concepção, daria um tapa na cara de um idiota que faz isso. Tá? Eu vou falar aqui, eu sou bem sincero, e eu falo isso, galera. Por quê? Porque você que tá em casa e não é cristão, você precisa entender. Tem crente fajuto que tá fingindo que é cristão, tá usando igreja, usando a Bíblia pra ganhar dinheiro, mas isso já tinha. Na época de Jesus, depois o senhor pode falar, mas já tinha líder pilantra, na Idade Média tinha, no Renascimento tinha, todas as épocas teve. Então, qual que é a minha sugestão para você? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Eu amo igreja, eu super recomendo a pessoa ir numa igreja. Eu acho estranho um crente que fala que não vai na igreja. Para mim é esquisito. Até em Hebreus lá fala que alguns, né, pararam de ir para a igreja. Não, eu não acho que é certo. Só que você tem que entender e analisar se a igreja que você está indo é boa ou não. E eu acho importante fazer isso porque, ao mesmo tempo que tem um monte de gente ficando crente, nessas igrejas que não fala sobre santidade, não fala sobre arrependimento, só fala sobre network. Só fala, não, vamos ver hoje a história de Abraão, o cara mais rico do mundo. Eu já vi pregação de gente que distorce tudo o texto ali de Abraão como se Abraão fosse um cara que sempre quis ser rico. Sabe, como se Salomão sempre quis. Na verdade, não, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza. Né? Então, eu falo isso porque eu, como cristão, eu sofro ouvindo esse tipo de crítica. Vocês da igreja cristã estão cada vez mais zoião. Vocês cristãos estão cada vez mais querendo ganhar o dinheiro dos outros. Sempre teve gente assim. Só que o discurso de Jesus era outro. Né? Aquela passagem lá que ele fala, né? Que ele estava falando lá, não, tem que fazer isso, isso e isso. A galera começou a sair fora. Aí ele falou, o quê? Se vocês não estão preocupados para ouvir isso que eu estou falando, né? Comenta sobre isso um pouco, pastor, se o senhor puder. Então, Duda, o que acontece é o seguinte, né? Apesar, né, de todo esse aspecto tão positivo, né, de desfrutar do mundo de Deus, 1 Timóteo 6 vai deixar claro que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, existe o perigo, né, de alguém negociar a fé indo atrás de mamon, né? E ir atrás das riquezas como divindade é uma maneira de praticar uma idolatria, de você
adorar a si mesmo. O dinheiro nunca é um fim, sempre ele é um meio submetido a uma realidade maior. Qualquer cobiça nossa de grandeza que não esteja submetida a, vamos dizer, ao desejo maior que envolve o reino de Deus, ela está fora de lugar. Então, infelizmente, mas Paulo tinha avisado, dizendo que eles vão fazer comércio de vocês. O texto bíblico diz isso, e ele pede para a gente ter discernimento. Inclusive, recentemente no meu canal, eu até fiz um vídeo como reconhecer uma seita perigosa. E uma das coisas interessantes na análise de 1 Timóteo capítulo 4 é exatamente essa questão desse tipo de orientação tentar dominar a vida das pessoas e passar a manipular as pessoas. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, todo o ensino de fé que não coloca Cristo Jesus no centro, que não leva você para conhecer a raiz, a fonte e a Bíblia, e que não centraliza a coisa na verdade do Evangelho, que envolve arrependimento e fé, e de entregar a vida a Cristo, e que não nos leva para o centro da questão da missão e aquilo que é fundamental na fé, que é amar a Deus e ao próximo, qualquer coisa que vá inventar firula noutra direção, ela não tem a aprovação bíblica. Então, a nossa vida sempre, sempre precisa ser sintonizada em Romanos 12, né? Você deve oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo. O que quer dizer isso? Que nos tempos antigos, né, naquele protótipo de adoração, lá no Antigo Testamento, você oferecia o sacrifício de um animal. Agora não tem mais animal, aí você pega você mesmo, né? Você vai lá e se coloca no altar, você é o sacrifício vivo oferecido a Deus para a sua vida ser um canal de bênção. Então, jamais, né? Eu ouvi uma doideira dessa. Um dia eu estava aleatoriamente entrando na internet para ver algumas coisas lá, e de repente eu vejo um indivíduo falando explicitamente que Jesus era rico, e que ele tinha uma casa na praia, e não sei mais o que, um monte de coisa, que é completamente, o Novo Testamento fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vivia de maneira extremamente limitada, não tinha nada, nunca foi o foco da vida, e então, se a gente é cristão, o objetivo da nossa vida, em termos de caráter e de caminhada, é de ser semelhante a Jesus. A gente não é cristão para ser presbiteriano, batista, pentecostal, assembleiano. O nosso foco, o centro da fé, continua sendo Cristo Jesus. Difícil, né? É complicado, né? Então, é o desafio. Mas é o que o senhor pensa sobre o futuro do cristianismo, levando em conta tudo isso que está acontecendo? Porque eu sempre ouço falar que o cristianismo cresce muito mais na perseguição do que na moleza. Sabe de uma coisa? O pessoal às vezes pergunta para mim, Sayão, você acredita na igreja de Deus? Com tudo isso que está acontecendo? Pois é, eu acredito porque Jesus é maravilhoso, mas o fã-clube não é grande coisa, né? Porque os cristãos estão tentando destruir a igreja há 2000 anos e não conseguiram até hoje. Porque eles se atrapalham, eles se dividem, eles brigam, eles inventam heresia. Então a história da fé, desde o começo, quando você vai ler no livro de Atos, é só o pessoal fazendo atrapalhada. O que acontece? Deus entra no meio dessa história e realinha os caminhos. Eu acho impressionante como ele consegue fazer isso. E apesar dessas situações, certas coisas que seriam, vamos dizer, que ia dar tudo errado, acaba sendo reencaminhado. Deus faz o quadro de arte com o vidro quebrado, entendeu? Então ele mexe na coisa. Então, assim, eu acho que esses descaminhos, eles são interessantes num sentido, Paulo diz isso claramente, né? Que até é bom que haja divisão entre vocês para que se manifeste quem é fiel de verdade. Então, quer dizer, você vai vendo toda a doideira, é um sujeito que é sincero, que é honesto, que vai ouvir e fala, peraí, esse negócio tá meio esquisito, deixa eu olhar aqui. Então você vai ter mais condição de separar joio do trigo, você vai ter mais condição de reparar uma coisa ou outra. E tem mais, tudo isso que é um movimento falso sem consistência, no primeiro vento vai embora e desaparece. Você vai ver um monte de loucura que tinha há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, ou até, e que desapareceu, porque não tem como permanecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E apesar de tudo isso, apesar de tanta coisa esquisita que tem surgido, Duda, vou te falar uma coisa, nunca o evangelho cresceu tanto no mundo
como nas últimas décadas. Eu conheço 65 países, já rodei em tudo quanto é continente. O que a gente vê acontecendo hoje é absolutamente impressionante através do poder de Deus. Então a gente pode complicar o meio de campo, mas Deus faz o gol de qualquer jeito.